Opa, rapaziada, salve. Bom, a história começa com o nosso protagonista indo fazer uma entrevista de emprego em uma grande companhia. Mas ao decorrer daquela entrevista de emprego, o nosso prota ele começa a meio que ser humilhado, cara, já que ele vivia em um mundo de despertados e ele tava tentando se candidatar a uma vaga dentro de uma empresa grande. E bom, aquela empresa meio que os funcionários daquela empresa, os entrevistadores estavam meio que humilhando o nosso prota por ter se candidatado e não ter nenhum tipo de talento, ou seja, meio que nenhum despertar, nenhuma habilidade. Bom, e após sofrer muitas humilhações daqueles entrevistadores, o nosso prota ele realmente começa a revelar o seu ser e começa a ameaçar todos aqueles entrevistadores, já que, bom, ele tava gravando toda aquela humilhação que ele tava passando e ele ameaça todos aqueles entrevistadores dizendo assim que ele ia delatar tudo aquilo pro Conselho de Direitos Humanos. E bom, saindo daquela empresa, né, depois de toda aquela humilhação, de todo aquele rage que o protagonista dá, ele começa a dar uma sequência de azar na rua, cara. Ele pisa em chiclete, se molha, cara, ele sai dando uma sequência muito grande de azar. Só que aí quando ele chega em casa a gente descobre que o protagonista tem uma mãe. Sim, é óbvio, tá ligado? Mas bom, a gente percebe que a mãe do protagonista tá numa situação extremamente difícil, porque aparentemente aquela mãe do protagonista ela tá meio que num, bom, hospital, então por isso que o nosso protagonista tava em busca de um emprego. E aquela mãe do nosso prota fala que o tio dele estava devendo uma boa quantidade de grana, só que logo o protagonista ele fica irritado, dizendo assim que o tio dele era um pilantra e que ele não ia devolver aquela grana que ele tava meio que devendo pra mãe do prota e pro próprio prota. Mediante toda aquela situação, o protagonista ele começa a acalmar a sua mãe. Depois de um tempo, né, depois daquela conversa com a mãe dele, ele sai pra fumar dizendo que aquela hora de fumo dele era a maior paz do dia que ele tinha. Mas de repente começa a chover quando o prota começa a direcionar todo o ódio, toda a raiva dele contra Deus. E aí, de repente cai um raio em cima da sua cabeça e o protagonista desmaia. E de repente aparece uma mensagem: alerta de contratação, os deuses estão lhe aguardando. Seguindo dali, o protagonista ele começa a se perguntar que será que Deus existe? E fica se perguntando como que ele sobreviveu após ser atingido por um raio. Mas ele percebe uma mudança após aquilo. Ele percebe que uma janela de status finalmente surgiu sobre sua cabeça e ele se pergunta: por que esse negócio que parece uma janela de emprego apareceu na minha cabeça? Já que naquela janela estava escrito alerta de contratação. E bom, depois disso surge uma luz aparecendo uma nova mensagem, conectando. E o protagonista meio decepcionado fala: isso realmente é uma janela de emprego. Só que aí ele pensa melhor e fala: bom, é melhor aproveitar essa oportunidade de fazer o melhor que eu puder. E bom, nessa janela de status aí, vamos dizer assim, não janela de status, mas nessa janela que aparece pro nosso prota, emprego de meio período dos deuses. Clicando em uma das opções ali daquele trabalho, mais uma outra mensagem aparece que é: lhe falta divindade. E bom, dali o nosso protagonista começa a ficar meio pensativo e pensa: acho que nada de ruim irá acontecer caso eu tente alguma coisa. E procurando por mais algumas outras ofertas de emprego daquela janela, o protagonista começa a procurar meio que um emprego onde ele não precisasse de uma divindade. E ele acaba encontrando uma chamada Criação de Dungeon em Midgard, onde basicamente nosso protagonista teria que construir uma dungeon para uma divindade chamado Thor, o deus do trovão. E bom, após isso o protagonista aceita esse trabalho, né? Ele é teleportado para aquele mundo para construir essa dungeon, quando de repente ele encontra Thor, que pergunta que tipo de deus menor ele era. E o nosso protagonista mentiroso logo fala que ele é o deus da montanha que ajuda os humanos. Só que Thor logo avisa para ele após ele ter dito isso: bom, você vai estar fazendo um trabalho que provavelmente, não provavelmente, mas que provará os seres humanos. Tudo bem pra você? E mostra o nosso protagonista a dungeon que ele teria que fazer. Seguindo dali, o nosso protagonista começa a trabalhar construindo aquela dungeon e até os próprios funcionários ficam meio que desacreditados de tanto que o nosso protagonista estava trabalhando. E bem, ele começa a andar com um funcionário daquela construção, né, daquela construção daquela dungeon, e aquele funcionário ele já dá algumas dicas pro nosso prota, e aí o nosso prota ele acaba pisando em uma armadilha daquela dungeon, né, que eles estavam construindo. O que até seria bom, segundo o funcionário, porque daí o protagonista ia acabar ficando mais esperto com o tipo de trabalho que ele estava fazendo. Bom, dando mais algumas explicações para o prota, né, aquele funcionário estava dando mais algumas explicações para o nosso protagonista. Ele fala que, bom, aquelas dungeons que eles estavam construindo eram dungeons que iam provar os seres humanos. E já que os deuses eles não tinham tempo para ficar fazendo aquelas dungeons, para fazer essas provações, ele contratava deuses menores para estar fazendo isso. Bom, após muito tempo de trabalho, o protagonista ele finalmente acaba terminando aquela dungeon, então o Thor ele meio que dá o pagamento ali pro nosso protagonista e fala que já chegou o momento de, bom, dele descansar.
Após voltar para sua casa, o protagonista finalmente fica feliz e grita: despertei de verdade, e recebe seu pagamento, né, que é aquele pagamento por conta do serviço. E de repente surge mais uma janela, né, cara, a loja dos deuses está carregando. Já dentro daquela loja dos deuses, o protagonista começa a ver vários tipos diferentes de armas e começa a pensar que se ele pudesse comprar tudo aquilo, ele iria se tornar um deus no corpo de um humano. No entanto, todos aqueles poderes que o protagonista estava vendo ali naquela janela daquela loja era muito caro. Tipo, o mais barato que ele tinha encontrado na questão de poder foi 70 mil Thor. E aquele primeiro trabalho que o protagonista tinha feito tinha dado pra ele uma recompensa muito mais baixa. Então, finalmente o protagonista, depois de ficar procurando bastante dentro daquela loja, ele finalmente encontra, bom, outras habilidades, os famosos talentos. Algo que o protagonista ele não tinha na vida dele. E ele fica muito abismado, já que aqueles talentos, né, aquelas habilidades especiais custavam muito barato, pois os próprios deuses diziam que os talentos eram coisas que apenas os mortais utilizavam, então eles vendiam por um preço extremamente baixo. Bom, o protagonista extremamente surpreso, ele começa a navegar por aquela barra de talentos e encontra diversos talentos de rank S, como o talento da espada, que logo é o primeiro talento que o protagonista ele adquire. E como recompensa de um evento que estava acontecendo no dia daquela loja, ele ainda ganha mais um item, né, mais um talento, vamos dizer assim, do mesmo rank que ele adquiriu anteriormente. E ele escolhe um talento de combate. Bom, após selecionar aqueles talentos, o protagonista acaba desmaiando para seu corpo, né? O seu corpo ele meio que se desliga automaticamente para se adequar àqueles novos talentos que ele tinha meio que obtido e começa a ter ilusões com a sua mãe dizendo se tá tudo bem. E, bom, ele respondendo a sua mãe, ele fala: sim, agora tá tudo bem, agora finalmente eu possuo um talento. Com surpresa, após acordar, o protagonista abre a sua janela, né, sua janela de status, e vê que sua profissão está como Deus do rank mais baixos, e seus talentos estão como talento da espada SS e talento de combate SS. Surpreso com tudo aquilo, ele relaxa e diz: um homem sem talento como eu virar um deus? Logo em seguida ele recebe uma ligação de sua mãe do hospital e ela diz para o mesmo não ir para lá, pois estava ocorrendo muitas coisas perigosas em volta daquele estabelecimento. E o que estava acontecendo não era nada mais, nada menos que uma dungeon. E bom, chegando no local, né, o protagonista saiu extremamente apressado de casa e chegando naquele local onde a dungeon iria meio que abrir, um militar diz ao protagonista que a dungeon que surgiu foi um labirinto. E logo quando essa dungeon abre, o protagonista percebe uma coisa, que aquela mesma dungeon que surgiu foi a mesma que ele construiu. Bom, e basicamente o vídeo foi esse, rapaziada. Foi basicamente um resumo de um manhwa que eu gostei bastante, que eu queria estar apresentando pra vocês. E bom, comentem alguma coisa aí que eu possa estar melhorando nessa questão aí, cara, porque, óbvio, esse canal é novo, esse estilo de vídeo pra mim é novo. Então, bom, eu conto demais aí com o comentário de vocês, com a inscrição, e também deixem um like. E quem sabe vocês não podem também estar me recomendando algum outro manhwa pra ler. Quem sabe eu ainda não li. Então, bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e até o próximo.